Se tiver saldo, te pago o dobro. Essas foram as palavras que saíram da boca de Ricardo Mendes, gerente do Banco Nacional, numa manhã de terça-feira que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado do balcão, um homem de cabelos grisalhos e roupas simples apenas sorriu. Um sorriso que carregava décadas de experiência, humildade e uma sabedoria que Ricardo estava longe de imaginar. Porque às vezes, meus amigos, as aparências podem ser as maiores mentiras que contamos a nós mesmos. E hoje vocês vão descobrir como um gerente arrogante aprendeu que nem todo tesouro brilha à primeira vista. Antes de continuarmos essa história que vai mexer com o seu coração, me ajude a espalhar essa lição. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não fez e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, vamos conhecer melhor nosso protagonista. Era uma manhã típica de março em São Paulo. O ar ainda carregava o frescor da madrugada, mas as ruas já começavam a pulsar com a energia de mais um dia de trabalho. Antônio Silva caminhava pela Avenida Paulista com passos lentos, mas decididos. Aos 67 anos, cada movimento dele irradiava uma tranquilidade que só vem de quem viveu muito, errou muito e aprendeu ainda mais. Suas roupas eram simples, uma camisa social azul clara, um pouco desbotada nas bordas, calça de sarja marrom e sapatos de couro que, embora bem cuidados, denunciavam anos de uso. Na mão direita, carregava uma pasta de couro que já havia visto dias melhores, mas que ele guardava com o carinho de quem preserva memórias preciosas. Quando chegou em frente ao imponente prédio do Banco Nacional, Antônio parou por um instante. Olhou para cima, observando os 40 andares que se erguiam em direção ao céu paulistano. Quantas vezes ele havia estado ali antes? Quantas reuniões importantes? Quantas decisões que mudaram o rumo de milhares de vidas? Mas hoje era diferente. Hoje ele estava ali não como quem ele realmente era, mas como qualquer outro cliente. As portas giratórias do banco pareciam sussurrar luxo a cada movimento. O mármore branco do chão refletia as luzes dos lustres de cristal, criando um ambiente que mais parecia um palácio do que uma instituição financeira. Antônio respirou fundo e entrou. O ar-condicionado o recebeu com seu zumbido discreto, misturado ao som de digitação nos computadores e conversas em tons profissionais. O cheiro sutil de ambientador com notas de cedro pairava no ar, criando uma atmosfera de sofisticação calculada. Funcionários bem vestidos caminhavam de um lado para o outro, carregando pastas elegantes e expressões sérias. Clientes aguardavam em poltronas de couro italiano, folheando revistas financeiras ou mexendo em celulares caros. Antônio se dirigiu até o balcão de atendimento, onde uma recepcionista loira, impecavelmente maquiada, o observou de cima a baixo, antes de forçar um sorriso profissional. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?" A voz dela carregava uma educação mecânica, como se fosse um script decorado há muito tempo. "Bom dia, minha filha. Gostaria de fazer uma consulta de saldo e talvez uma transferência." A palavra filha saiu naturalmente dos lábios de Antônio. Era assim que ele se referia às pessoas mais jovens, uma forma carinhosa que aprendera com os pais, lá nos tempos em que crescera numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. A recepcionista piscou algumas vezes, claramente desconfortável com a familiaridade. Olhou novamente para as roupas simples dele e apontou para uma fileira de cadeiras próximas. "O senhor precisa aguardar ser chamado. O gerente responsável pelo atendimento é o senhor Ricardo Mendes. Pode sentar ali que logo ele o atende." Antônio agradeceu com um aceno de cabeça e se dirigiu às cadeiras indicadas. Sentou-se ao lado de outros clientes. Um empresário de terno caro falando alto no celular sobre uma negociação de milhões. Uma mulher elegante checando e-mails no tablet. Um jovem executivo revisando documentos importantes. Todos pareciam pertencer àquele mundo de luxo e poder. Todos,
exceto Antônio. Ele cruzou as mãos sobre a pasta de couro e observou o movimento ao seu redor. Não com inveja ou desconforto, mas com a curiosidade serena de quem já havia visto aquela dança muitas vezes antes. Porque sabem de uma coisa? Às vezes, para enxergar a verdadeira natureza das pessoas, precisamos nos colocar numa posição que elas não esperam. E era exatamente isso que Antônio estava fazendo naquele dia. Enquanto aguardava, Antônio deixou sua mente vagar para os últimos meses de sua vida. Momentos que haviam sido diferentes. Após décadas construindo uma carreira, tomando decisões que afetavam milhares de pessoas, sendo reconhecido em todos os lugares onde chegava, ele havia decidido fazer uma experiência pessoal. Queria saber como era ser tratado quando as pessoas não sabiam quem ele era. E a resposta havia sido, em muitos momentos, dolorosa. No último mês, havia ido a 5 restaurantes vestindo roupas simples. Em 3 deles, foi direcionado para as mesas mais escondidas, mesmo com o estabelecimento meio vazio. Em 2, os garçons demoraram propositalmente para atendê-lo, claramente esperando que ele desistisse e fosse embora. Tinha visitado 3 lojas de roupas caras. Em todas, os vendedores o observaram com desconfiança, seguindo-o discretamente pelos corredores como se ele fosse um ladrão em potencial. Havia tentado se hospedar em 2 hotéis de luxo. No primeiro, disseram que não havia vagas, mesmo com várias suítes disponíveis. No segundo, ofereceram apenas o quarto mais barato e mais distante dos elevadores. Cada situação foi uma pequena lição sobre como o mundo trata aqueles que considera menos importantes. Mas a dor maior não vinha da forma como era tratado. Vinha da certeza de que milhões de pessoas passavam por isso todos os dias, sem ter a opção de mudar de roupa e recuperar o respeito dos outros. Antônio observou novamente o movimento do banco. Viu como os funcionários corriam para atender clientes bem vestidos, como sorrisos genuínos apareciam quando alguém chegava dirigindo um carro caro, como a linguagem corporal de toda a equipe mudava dependendo da aparência de quem entrava. Será que eles percebiam o que estavam fazendo? Será que entendiam que estavam julgando o valor de uma pessoa pela marca de suas roupas ou pelo modelo de seu relógio? Ele tocou discretamente no relógio em seu pulso. Um Casio simples, de pulseira preta, que custava menos de R$ 100. Havia deixado em casa o Rolex, que ganhara de presente quando completou 25 anos na empresa, porque hoje ele queria ser apenas Antônio, não o CEO, não o executivo respeitado, não o homem cujo nome aparecia nas páginas de economia dos jornais. Apenas um senhor de 67 anos, com roupa simples e uma conta no banco. Um senhor que naquele momento estava completamente invisível para todos ao seu redor. A invisibilidade tinha um peso estranho. Era como se ele fosse um fantasma, presente, mas não verdadeiramente visto. O empresário ao seu lado terminou a ligação e imediatamente foi chamado por um gerente sorridente que o cumprimentou como se fossem velhos amigos. A mulher elegante foi recebida com reverências e direcionada para um escritório privado. E Antônio continuava ali, aguardando, observando, aprendendo. Aprendendo sobre um mundo que ele ajudara a construir, mas que agora o tratava como um estranho. Foi quando uma jovem funcionária tropeçou. Camila tinha apenas 23 anos e trabalhava no banco há 6 meses. Carregava uma pilha de documentos quando seu salto alto se desequilibrou no mármore liso, fazendo-a cambalear perigosamente. Os papéis voaram pelo ar como folhas no outono. Instintivamente, Antônio se levantou da cadeira e se aproximou dela, que havia conseguido se firmar, mas estava visivelmente constrangida. Os outros clientes olharam por alguns segundos e voltaram às suas atividades, como se nada tivesse acontecido. "Deixa eu te ajudar, minha filha", disse Antônio, abaixando-se para recolher os documentos espalhados. Camila olhou para ele com surpresa. Estava acostumada a ser ignorada pela maioria dos clientes
especialmente quando cometia algum erro. Obrigada, senhor, mas eu consigo. Claro que consegue, respondeu Antônio com um sorriso paternal. Mas não custa nada ter uma ajuda extra, não é mesmo? Juntos, eles recolheram todos os papéis. Antônio os organizou cuidadosamente antes de entregar para ela, notando que alguns eram relatórios financeiros importantes. Está tudo bem com o tornozelo? Perguntou ele, genuinamente preocupado. Camila piscou algumas vezes. Não estava acostumada com tamanha gentileza vinda de um cliente. Está sim, obrigada. O senhor é muito gentil. Imagina, somos todos humanos aqui, não é? Todos sujeitos a tropeçar de vez em quando. Havia algo na forma como ele disse essas palavras que fez Camila parar e olhá-lo nos olhos. Não era apenas educação mecânica. Era uma bondade genuína, do tipo que ela raramente encontrava naquele ambiente. "O senhor está esperando atendimento há muito tempo?" perguntou ela. "Não se preocupe comigo, minha filha. Cada coisa tem seu tempo." Camila assentiu e seguiu seu caminho, mas algo havia mudado. Ela passou pelo balcão da recepcionista e sussurrou algo no ouvido da colega, apontando discretamente para Antônio. Minutos depois, a recepcionista se aproximou dele. "Senhor Silva, o gerente Ricardo Mendes pode atendê-lo agora." Antônio se levantou, agradeceu e seguiu na direção indicada. Não percebeu o pequeno sorriso que Camila lhe dirigiu quando ele passou por ela. Às vezes, meus amigos, os gestos mais simples são as sementes dos maiores milagres. E Antônio acabara de plantar uma dessas sementes sem nem perceber. O escritório de Ricardo Mendes era tudo o que se esperaria de um gerente de banco bem-sucedido. Móveis de madeira nobre, quadros caros nas paredes, uma mesa enorme que criava uma barreira imponente entre ele e seus clientes. Ricardo tinha 38 anos e cultivava cuidadosamente a imagem de executivo de sucesso. Terno italiano, relógio suíço, gravata de seda e um corte de cabelo que custava mais do que muitos ganham numa semana. Quando Antônio entrou, Ricardo nem levantou os olhos dos documentos que estava lendo. "Sente-se", disse friamente, apontando para uma cadeira do outro lado da mesa. Antônio se sentou e aguardou. Estava acostumado com esse tipo de comportamento, mas agora o observava de uma perspectiva diferente. Ricardo finalmente ergueu o olhar e fez uma rápida avaliação visual de Antônio. Suas sobrancelhas se franziram quase imperceptivelmente, um sinal de desaprovação que ele pensava ser discreto, mas que Antônio captou imediatamente. "Em que posso ajudá-lo, senhor?" "Silva. Antônio Silva." Ricardo digitou o nome no computador, esperando encontrar uma conta modesta que justificasse a aparência simples do cliente. O que apareceu na tela fez seus olhos se arregalarem ligeiramente. Conta corrente. 2.847.392,15. Poupança, 1.203.847,32 dados investimentos, 15.847, 293,44. Ricardo piscou várias vezes, certo de que havia digitado o nome errado. Verificou novamente. Antônio Silva. CPF conferia. Endereço conferia. Quase 20 milhões de reais. O senhor gostaria de fazer alguma operação específica?" perguntou Ricardo, sua voz agora ligeiramente diferente. "Gostaria de fazer uma transferência de 2 milhões para uma conta da Fundação Esperança", disse Antônio calmamente. Ricardo engasgou com a própria saliva. Dois milhões? Senhor, o senhor tem certeza?" "Tenho sim, meu filho. Por que pergunta?" A naturalidade com que Antônio falava sobre milhões deixou Ricardo completamente desconcertado. Pessoas com tanto dinheiro não deveriam ser tão simples. "É que, bem, é uma quantia considerável. Para uns pode ser, para outros não", respondeu Antônio com um sorriso discreto. Ricardo começou a suar levemente. Sabia que clientes com esse perfil financeiro eram disputados por todos os bancos da cidade. Um erro no atendimento poderia custar-lhe não apenas o cliente, mas possivelmente o emprego.
Claro, claro, vou preparar tudo imediatamente. O senhor gostaria de um café? Água? Posso pedir para trazerem algo da confeitaria do térreo? Não precisa se incomodar, meu filho. Só quero resolver isso rapidamente. Enquanto Ricardo preparava a transferência, suas mãos tremiam ligeiramente. Não apenas pelo valor, mas pela forma como havia recebido Antônio inicialmente. Pronto, disse ele após alguns minutos. Só preciso da sua confirmação aqui. Antônio assinou os documentos com a mesma tranquilidade com que assinaria um recibo de supermercado. Mais alguma coisa em que posso ajudá-lo, Sr. Silva? Por ora é só isso. Obrigado pela atenção. Antônio se levantou para sair, mas Ricardo se adiantou para abrir a porta, numa gentileza que não havia demonstrado quando ele chegou. Foi um prazer atendê-lo, Sr. Silva. Qualquer coisa que precisar pode procurar diretamente por mim. Antônio assentiu e saiu do escritório. Enquanto caminhava de volta pela agência, notou que alguns funcionários o olhavam de forma diferente. Não sabia que Ricardo havia enviado uma mensagem rápida para a equipe, alertando sobre o cliente VIP que estava saindo. Camila, a jovem que ele havia ajudado mais cedo, lhe sorriu calorosamente quando ele passou por ela. Tenha um ótimo dia, Sr. Silva. Você também, minha filha. Cuidado com esses saltos, viu? Ela riu genuinamente. Vou cuidar sim. Quando Antônio saiu do banco, deixou para trás uma equipe de funcionários curiosos e um gerente que ainda estava tentando entender como havia me julgado tão completamente um cliente. Mas a verdadeira lição ainda estava por vir. 3 semanas depois, Antônio decidiu voltar ao banco. Desta vez, porém, com um objetivo específico em mente. Havia recebido um relatório sobre as práticas de atendimento da agência e não gostara do que lera. Várias reclamações de clientes sobre tratamento diferenciado baseado em aparência. Funcionários que priorizavam alguns clientes em detrimento de outros. Discriminação sutil, mas presente. Era hora de fazer uma investigação mais profunda. Chegou ao banco usando roupas ainda mais simples que da primeira vez. Uma camisa polo desbotada, calça jeans velha e tênis gastos. Desta vez, deixara até mesmo o relógio em casa, usando apenas uma aliança de casamento simples. Entrou pela porta giratória e observou o movimento. Era uma sexta-feira de manhã. O banco estava cheio. Viu Ricardo Mendes conversando animadamente com um cliente bem vestido, gesticulando com entusiasmo enquanto explicava algum produto financeiro. Antônio se dirigiu novamente ao balcão de recepção. A mesma funcionária loira o atendeu, mas desta vez seu olhar foi ainda mais crítico. Bom dia. O que deseja? A educação mecânica havia desaparecido quase completamente. O tom era frio, quase hostil. Bom dia, minha filha. Gostaria de falar com o gerente, por favor. Sobre o quê? A pergunta foi feita de forma direta, sem rodeios. Era claro que ela estava tentando filtrar o atendimento. Preciso resolver uma questão na minha conta. Que tipo de questão? Talvez eu possa resolver aqui mesmo. Antônio sorriu internamente. Estava vendo exatamente o que esperava ver. Prefiro falar diretamente com o gerente, se não se importa. A recepcionista suspirou dramaticamente, como se ele estivesse pedindo um favor pessoal imenso. Vou ver se o Sr. Ricardo pode atendê-lo, mas ele está muito ocupado hoje. Pode sentar ali e aguardar. Se ele conseguir um tempinho, ele chama o senhor. Antônio foi se sentar, novamente observando a dinâmica do banco. Desta vez, prestou atenção especial ao comportamento de Ricardo. Em 45 minutos de observação, viu o gerente atender 4 clientes. 2 foram recebidos com sorrisos largos e apertos de mão calorosos. Eram claramente pessoas importantes, bem vestidas, com aparência de ter dinheiro. O terceiro cliente foi tratado com educação profissional básica. Nada especial, mas sem grosseria. O quarto, um senhor humilde que parecia ser aposentado, foi atendido de forma apressada e impaciente.
Ricardo checou o relógio várias vezes durante a conversa e claramente queria que o atendimento terminasse logo. Quando finalmente chamaram Antônio, ele já havia formado uma opinião completa sobre o caráter do gerente. Senhor Silva, disse Ricardo, forçando um sorriso quando o reconheceu. Que prazer vê-lo novamente. Entre, entre. Desta vez, o tratamento foi completamente diferente. Ricardo praticamente correu para abrir a porta do escritório, puxou a cadeira para Antônio sentar e imediatamente ofereceu bebidas. Café, água? Posso pedir um sanduíche da confeitaria? Não precisa, obrigado. Em que posso ajudá-lo hoje? Alguma nova transferência? Quer conhecer nossos produtos exclusivos para clientes premium? Antônio decidiu testar os limites da mudança de comportamento. Na verdade, vim fazer uma reclamação. O sorriso de Ricardo vacilou ligeiramente. Uma reclamação? Sobre o que, Sr. Silva? Sobre o atendimento desta agência. Nosso atendimento? Mas em que posso melhorar? Se fiz algo que o desagradou, não é sobre você especificamente, mentiu Antônio. É sobre a forma como vocês tratam os clientes em geral. Ricardo respirou aliviado. Ah, entendo. Olhe, Sr. Silva, às vezes temos funcionários novos que ainda estão aprendendo os padrões da casa. Se algum deles foi indelicado, não são só os funcionários novos. A frase foi dita com tranquilidade, mas carregava um peso que fez Ricardo se mexer desconfortavelmente na cadeira. Como assim? Observei que o tratamento varia muito dependendo da aparência do cliente. Bem, Sr. Silva, o senhor precisa entender que temos diferentes perfis de clientes e diferentes tipos de serviço. Entendo perfeitamente, interrompeu Antônio suavemente. Mas me diga uma coisa, como você trata um cliente quando não sabe quanto ele tem na conta? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Bem, eu trato todos com respeito, claro. Mesmo. O tom de Antônio continuava calmo, mas havia algo nele que fez Ricardo engolir em seco. Claro, Sr. Silva, todos os clientes merecem respeito. Então, se eu chegasse aqui vestido de forma simples, sem você saber quem eu sou, você me trataria da mesma forma? Ricardo começou a suar. Naturalmente, Sr. Silva. Por que pergunta? Antônio sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos, apenas curiosidade. 3 dias depois, Antônio voltou ao banco mais uma vez, mas desta vez não estava sozinho. Com ele caminhava Helena Santos, diretora regional do Banco Nacional e sua subordinada direta há 8 anos. Também os acompanhava Dr. Marcos Ferreira, diretor de recursos humanos da holding que controlava o banco. Antônio vestia um terno elegante, mas discreto, sapatos de couro italiano e o Rolex que havia deixado em casa nas visitas anteriores. Sua postura era diferente, mais ereta, mais imponente. Irradiava a autoridade natural de alguém acostumado a liderar. Quando entraram no banco, o impacto foi imediato. Helena era conhecida por todos os funcionários e vê-la acompanhada de 2 homens elegantes fez com que a atmosfera da agência mudasse instantaneamente. A recepcionista loira se aprumou na cadeira, alisou o cabelo nervosamente e forçou seu melhor sorriso. Bom dia, senhora Helena. Em que posso ajudá-la? Bom dia, Carla. Gostaríamos de falar com o gerente Ricardo, por favor. Claro! Vou chamá-lo imediatamente. Carla praticamente correu até o escritório de Ricardo. Bateu na porta com urgência. Senhor Ricardo, a diretora Helena está aqui e quer falar com o senhor. Ricardo, que estava no meio de uma ligação, desligou o telefone imediatamente. A Helena? O que ela está fazendo aqui? Não sei, mas ela está com 2 senhores muito bem vestidos. Parecem importantes. O coração de Ricardo disparou. Visitas inesperadas da diretoria regional nunca eram boas notícias. Significavam ou uma promoção improvável ou problemas sérios. Ele ajeitou a gravata, passou a mão no cabelo e saiu para receber os visitantes. Helena, que prazer vê-la. Não sabia que viria hoje. Ricardo, preciso falar com você. Este é o doutor.
Marcos Ferreira, do RH, e este é... Helena fez uma pausa, olhando para Antônio com um respeito que Ricardo notou imediatamente. Este é o senhor Antônio Silva, CEO da Silva Holdings e presidente do Conselho Administrativo do Banco Nacional. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. CEO, presidente do conselho? Seu olhar se dirigiu para Antônio, que o observava com a mesma expressão calma de sempre. O mesmo homem que ele havia atendido de forma protocolar há algumas semanas. O mesmo homem que havia chegado vestindo roupas simples. Muito prazer, senhor Ricardo, disse Antônio, estendendo a mão. Ricardo a apertou mecanicamente, sua mente ainda processando a informação. O prazer é meu, senhor Silva. Eu não sabia... Não sabia o quê? Perguntou Antônio gentilmente. Que o senhor é... O quê? Uma pessoa normal que às vezes veste roupas simples? A ironia na voz de Antônio era sutil, mas Ricardo a captou perfeitamente. Podemos usar seu escritório? Perguntou Helena. Temos algumas coisas para discutir. Claro, claro, por favor. Enquanto caminhavam para o escritório, todos os funcionários da agência os observaram. Camila, a jovem que Antônio havia ajudado, reconheceu-o imediatamente e sorriu. Ela não sabia quem ele era, mas se lembrava perfeitamente da gentileza dele. No escritório, Helena e Doutor Marcos se sentaram, mas Antônio preferiu ficar de pé, apoiado na janela que dava vista para a movimentada Avenida Paulista. Ricardo, começou Helena, o Sr. Silva esteve fazendo algumas observações sobre os padrões de atendimento desta agência. O sangue de Ricardo gelatinou. Observações? Sim, disse Antônio, virando-se da janela. Estive aqui algumas vezes nas últimas semanas. Experiência muito educativa. Ricardo tentou se lembrar de todos os atendimentos que havia feito recentemente. Será que havia tratado mal algum cliente importante sem saber? Doutor Marcos, continuou Antônio, gostaria que você explicasse para o Ricardo os valores fundamentais da nossa empresa. Dr. Marcos abriu uma pasta e começou a ler. Respeito incondicional a todos os clientes, independentemente de sua condição social ou aparência. Tratamento igualitário e cortês. Prestação de serviços baseada na necessidade do cliente, não em julgamentos superficiais. A cada palavra, Ricardo sentia o chão desaparecendo sob seus pés. Ricardo, disse Antônio suavemente, você se lembra de como me atendeu na primeira vez que vim aqui? Eu o atendi com todo o respeito. Mesmo? Antônio se aproximou da mesa e se sentou na cadeira destinada aos clientes, a mesma onde havia se sentado semanas antes. Você nem levantou os olhos quando entrei. Demorou para me cumprimentar. Me tratou com frieza até descobrir quanto eu tinha na conta. Aí, magicamente, seu comportamento mudou completamente. Ricardo estava pálido. Sr. Silva, se eu o tratei mal, não foi intencional. Às vezes o dia está corrido. Não é sobre mim, Ricardo. É sobre como você trata todos os clientes quando acha que eles não são importantes. Sabe o que mais me chamou a atenção? Continuou Antônio, sua voz ainda calma, mas carregada de autoridade. Foi observar como você trata diferentes pessoas de forma completamente diferente. Helena e Dr. Marcos trocaram olhares preocupados. Conheciam Antônio há anos e sabiam que quando ele usava esse tom, as consequências eram sérias. Sr. Silva, posso explicar... Não precisa explicar para mim, Ricardo. Precisa explicar para eles. Antônio apontou para a porta de vidro do escritório, através da qual se podia ver todo o movimento da agência. Para a Camila, que você trata como se fosse invisível. Para o Sr. José, aquele senhor de 73 anos que vem aqui todo mês receber sua aposentadoria e que você atende sempre com pressa, como se ele estivesse atrapalhando seu dia. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Como Antônio sabia sobre Sr. José?
Para a Dona Maria, que trabalhou a vida inteira como faxineira e hoje tem suas economias guardadas aqui, mas que você faz esperar 2 horas porque considera que outros clientes são mais importantes. Cada nome que Antônio mencionava era como uma punhalada no peito de Ricardo. Ele sabia exatamente sobre quem o CEO estava falando. Como o senhor sabe sobre... Porque eu observo, Ricardo. Porque eu me importo com as pessoas que escolheram confiar no nosso banco. Antônio se levantou e caminhou até a janela novamente. Sabe qual foi o momento mais revelador de todos? Ricardo não respondeu, apenas engoliu em seco. Foi quando você me disse: se tiver saldo, te pago o dobro. A frase atingiu Ricardo como um raio. Ele se lembrava vagamente de ter dito algo assim, numa conversa informal com colegas, zombando de um cliente que havia reclamado do atendimento. Senhor Silva, eu não me lembro de ter dito isso para o senhor. Não disse para mim. Disse para seus colegas na Copa quando pensava que ninguém estava ouvindo. Zombando da reclamação de um cliente, sugerindo que pessoas simples não poderiam ter dinheiro suficiente para serem levadas a sério. Helena fechou os olhos, visivelmente constrangida. Dr. Marcos fazia anotações em sua pasta, claramente preparando-se para as medidas disciplinares que se seguiriam. Mas sabe o que mais me incomodou, Ricardo? Continuou Antônio, virando-se para encarar o gerente diretamente. Não foi a forma como você me tratou. Foi perceber que se eu fosse realmente apenas um senhor aposentado, com roupas simples e uma conta modesta, eu teria sido humilhado. A palavra humilhado ecoou no escritório como um trovão. E isso me fez pensar, quantos Antônio Silva existem por aí? Quantas pessoas trabalhadoras, honestas, que construíram suas vidas com dignidade, são tratadas como cidadãos de segunda classe porque não usam ternos caros ou relógios suíços? Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Sua carreira de 15 anos no banco estava passando diante dos seus olhos. Senhor Silva, conseguiu murmurar, eu posso mudar. Eu posso aprender. Antônio o observou por um longo momento. Havia algo naqueles olhos. Não era apenas medo de perder o emprego. Havia um lampejo de compreensão genuína. Ricardo, você tem filhos? A pergunta pegou o gerente desprevenido. Tenho 2 filhos, Sr. Silva. Um menino de 8 anos e uma menina de 12. E como você gostaria que eles fossem tratados no mundo? Baseado no que vestem ou em quem são? As palavras atingiram Ricardo como nunca antes. Pela primeira vez, desde que a reunião começara, ele realmente parou para pensar sobre o que havia feito. Eu nunca pensei dessa forma, Sr. Silva. Pois deveria. Porque cada pessoa que entra neste banco é filho ou filha de alguém. É pai ou mãe de alguém. Tem sonhos, medos, esperanças. Merece respeito pelo simples fato de ser humana. Helena decidiu intervir. Ricardo, o Sr. Silva poderia simplesmente ter pedido sua demissão. Seria o mais fácil. Mas ele acredita que as pessoas podem mudar, podem aprender. Dr. Marcos concordou. Por isso estamos aqui hoje. Não para destruir sua carreira, mas para dar uma oportunidade de reconstruí-la sobre bases mais sólidas. Ricardo olhou para os 3, tentando processar o que estava acontecendo. O que vocês esperam de mim? Antônio voltou a se sentar, desta vez do lado correto da mesa. A cadeira do gerente estava simbolicamente vazia. Esperamos que você entenda que TIS Banco não é apenas um negócio. É um lugar onde pessoas depositam não apenas seu dinheiro, mas sua confiança. E confiança é algo sagrado. Quero que você saiba, continuou Antônio, que vou dar uma segunda chance para você. Mas não será uma chance gratuita. Ricardo se inclinou para a frente, ansioso para ouvir. Você vai passar os próximos 3 meses trabalhando diretamente comigo. Vai aprender não apenas sobre finanças, mas sobre pessoas. Vai visitar comunidades, conhecer histórias de vida, entender que por trás de cada conta existe uma pessoa. E mais, disse Helena, você vai liderar um projeto especial.
Um programa de atendimento humanizado para toda a rede de agências. Vai treinar outros gerentes, compartilhar o que aprender. Mas, interveio o Dr. Marcos, qualquer recaída, qualquer sinal de que você voltou aos velhos hábitos e não haverá uma terceira chance. Ricardo assentiu vigorosamente. Eu entendo, senhores. Eu quero agradecer pela oportunidade. Não sei se mereço, mas prometo que não vão se arrepender. Antônio se levantou e estendeu a mão para Ricardo. Todos merecemos segundas chances, meu filho. O que importa é o que fazemos com elas. Quando saíram do escritório, toda a agência estava em suspense. Os funcionários haviam percebido que algo importante estava acontecendo, mas não sabiam exatamente o quê. Antônio parou no meio do banco e olhou ao redor. Seu olhar encontrou o de Camila, que ainda não sabia quem ele era, mas que sorriu calorosamente, como sempre fazia. Ele se aproximou dela. Camila, não é? Sim, senhor. O senhor se lembra de mim? Como não lembrar da moça gentil que me ensinou que nem todos aqui julgam pelas aparências? Ela ficou confusa, sem entender completamente o comentário. Gostaria de apresentá-la a alguém, disse Antônio, gesticulando para Helena se aproximar. Camila, esta é a senhora Helena Santos, diretora regional. Helena, esta é Camila, uma funcionária exemplar que demonstra todos os dias os valores que queremos ver neste banco. Camila ficou vermelha, sem saber o que dizer. Senhora Helena, Camila, disse Helena com um sorriso genuíno. O senhor Silva me falou sobre sua gentileza e profissionalismo. Gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade de crescimento na empresa. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas de alegria. Sério? Muito sério, confirmou Antônio. Pessoas como você são o coração desta empresa. 6 meses depois, o Banco Nacional da Avenida Paulista havia se tornado um modelo de atendimento humanizado. Ricardo Mendes, agora promovido a coordenador de relacionamento com cliente, caminhava pela agência observando o movimento. Mas seu olhar era diferente. Onde antes via apenas números e metas, agora enxergava pessoas. Viu Dona Maria, a ex-faxineira de 68 anos, sendo atendida por um jovem funcionário que a chamava de Senhora Maria, com genuíno respeito. Ela estava abrindo uma conta poupança para o neto que havia passado no vestibular. Observou o Sr. José recebendo sua aposentadoria, enquanto a nova gerente, Camila, promovida após demonstrar excepcional capacidade de liderança empática, o ajudava a entender um novo produto que poderia aumentar seus rendimentos. Viu um casal jovem sendo orientado sobre o primeiro financiamento imobiliário, tratados com a mesma atenção que receberiam clientes milionários. A transformação havia sido completa. O programa de atendimento humanizado que Ricardo desenvolvera junto com Antônio havia sido implementado em mais de 200 agências do banco em todo o país. Os índices de satisfação dos clientes bateram recordes históricos. Mais importante que os números, porém, eram as histórias. Como a de seu Manuel, pedreiro aposentado, que chorou quando foi tratado com respeito pela primeira vez em décadas de relacionamento bancário. Ou a de professora Sandra, que conseguiu realizar o sonho de abrir sua escola particular depois que um gerente realmente ouviu sua história e a ajudou a encontrar as melhores opções de crédito. Ou a de João, jovem empreendedor da periferia, que teve sua ideia de negócio levada a sério mesmo chegando ao banco de chinelo e bermuda. Ricardo havia aprendido que o dinheiro pode estar em qualquer lugar, mas a dignidade deveria estar em todos os lugares. Naquele dia específico, uma sexta-feira de setembro, Antônio fez uma de suas visitas surpresa à agência. Mas desta vez, não precisava se disfarçar para ver como os clientes eram tratados. Chegou usando um terno elegante e foi imediatamente reconhecido por todos os funcionários. Mas o que mais o impressionou foi perceber que o tratamento respeitoso não era reservado apenas para ele.
Viu um morador de rua sendo orientado sobre como abrir uma conta simples para receber benefícios sociais, tratado com a mesma cortesia de qualquer outro cliente. Observou uma empregada doméstica sendo ajudada a entender como funcionava o sistema de transferências para enviar dinheiro para a família no interior, sem pressa, sem impaciência. Presenciou um estudante universitário recebendo orientações sobre produtos para jovens, com a mesma atenção dedicada a qualquer pessoa. Como está se sentindo? Perguntou Antônio a Ricardo quando se encontraram no escritório que antes era do gerente, agora transformado em uma sala de reuniões aberta. Diferente, respondeu Ricardo com honestidade. Muito diferente. Diferente como? Ricardo pensou por um momento antes de responder. Antes, eu acordava pensando em metas, números, comissões. Agora acordo pensando em como posso ajudar as pessoas que vão chegar aqui hoje. E qual das duas formas te faz dormir melhor à noite? Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno, não o sorriso profissional que costumava usar. Não tem nem comparação, Sr. Silva. Ontem, uma senhora me agradeceu por ter ajudado ela a organizar as finanças para pagar o tratamento do marido. Disse que há anos ninguém tinha paciência para explicar as coisas para ela com calma. E como isso te fez sentir? Como se finalmente estivesse fazendo algo que importa de verdade. Antônio assentiu, satisfeito. A transformação era genuína. Sabe, Ricardo, durante todos esses meses trabalhando juntos, você nunca me perguntou por que eu decidi te dar uma segunda chance ao invés de simplesmente te demitir. Ricardo havia se perguntado isso muitas vezes, mas nunca tivera coragem de perguntar. Por que o senhor decidiu? Porque vi algo nos seus olhos naquele dia. Depois do susto inicial, depois do medo de perder o emprego, vi um lampejo de reconhecimento genuíno. Vi que você realmente entendeu o que havia feito de errado. Muitas pessoas pedem desculpas quando são pegas fazendo algo inadequado, mas poucas realmente compreendem o impacto das suas ações. Você compreendeu. Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Sr. Silva, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor fez aquilo? Por que se disfarçou? Veio aqui se passando por um cliente comum? Antônio caminhou até a janela e observou o movimento da avenida. Milhares de pessoas passando, cada uma com suas histórias, sonhos e desafios. Por que, Ricardo? Quando chegamos em posições de liderança, corremos o risco de perder o contato com a realidade das pessoas que servimos. Eu construí minha carreira sempre lembrando das minhas origens. Cresci numa família simples, em cidade pequena. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é. Mas ao longo dos anos, cercado por executivos, reuniões em escritórios luxuosos, jantares em restaurantes caros, comecei a me perguntar se ainda estava conectado com as pessoas reais. Por isso, decidi fazer esse experimento social. Queria ver como nossa empresa realmente tratava as pessoas quando não sabiam quem eu era. E o que descobriu? Que tínhamos um problema sério. Mas também descobri que tínhamos pessoas como você, capazes de mudança genuína. E pessoas como Camila, que nunca perderam a essência humana. O senhor não ficou desapontado comigo? Antônio se virou da janela e olhou diretamente para Ricardo. Fiquei, mas também fiquei esperançoso. Esperançoso? Porque acredito que as pessoas podem mudar. Acredito que todos nós podemos ser melhores do que somos hoje. E você provou que minha crença estava certa. Nesse momento, Camila bateu na porta. Com licença, Sr. Silva, Sr. Ricardo. Chegou o relatório mensal de satisfação dos clientes. Como estão os números? Perguntou Ricardo. Camila sorriu radiante. 98,7% de aprovação. O melhor índice da história da empresa. Mas sabe o que é mais importante que os números? Disse Antônio. O que, Sr. Silva? As cartas que chegam todos os dias, pessoas agradecendo por terem sido tratadas com dignidade. Isso não tem preço.
Após Camila sair, os dois homens ficaram em silêncio por alguns minutos. Senhor Silva, disse Ricardo finalmente, quero agradecer não apenas pela segunda chance, mas por ter me ensinado uma lição que vou levar para o resto da vida. Que lição! Que toda pessoa que cruza nosso caminho é uma oportunidade de sermos melhores. E que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas por quantas vidas conseguimos tocar positivamente. Antônio sorriu satisfeito. A semente que havia plantado meses atrás estava dando frutos. Ricardo, quero te contar um segredo. Qual? Aquela frase que você disse na Copa, sobre pagar o dobro se tivesse saldo. Ricardo baixou a cabeça, ainda constrangido com a lembrança. Eu nunca vou esquecer dessa vergonha, Sr. Silva. Não quero que esqueça, mas quero que transforme essa vergonha em motivação. Toda vez que sentir tentação de julgar alguém pela aparência, lembre-se dessa frase. E lembre-se também de que, no final das contas, o saldo que mais importa não está numa conta bancária. Está onde? Está no coração das pessoas que tocamos. Está na diferença positiva que fazemos na vida dos outros. Esse é o único saldo que realmente importa. E é o único que podemos levar conosco quando partirmos. Um ano depois, Ricardo estava palestrando para novos funcionários do banco em todo o país, compartilhando a história de sua transformação. Quando comecei no banco, dizia ele para um auditório lotado, achava que meu trabalho era apenas cuidar de dinheiro. Descobri que meu trabalho é cuidar de pessoas. Aprendi que por trás de cada conta existe uma história. Por trás de cada transação existe um sonho, uma necessidade, uma esperança. Aprendi que não importa se alguém chega ao banco de terno ou de chinelo, o que importa é como tratamos essa pessoa. Na plateia, funcionários de todas as idades ouviam atentamente. Alguns eram veteranos, outros recém-contratados, mas todos estavam absorvendo a mesma mensagem fundamental. Vocês querem saber qual foi a maior lição que aprendi? Continuou Ricardo. Foi que o respeito não é algo que damos apenas para quem consideramos importante. O respeito é algo que damos porque somos pessoas importantes o suficiente para oferecê-lo. Quando respeitamos alguém, não estamos fazendo um favor para essa pessoa. Estamos honrando nossa própria humanidade. As palmas foram espontâneas e calorosas. Após a apresentação, uma jovem funcionária se aproximou de Ricardo. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro, como é seu nome? Fernanda. Trabalho no banco há apenas 2 meses. Em que posso ajudá-la, Fernanda? O senhor realmente mudou tanto assim? Ou está exagerando na história para dar uma lição? Ricardo sorriu. Era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. Fernanda, vou te contar algo que nunca contei em nenhuma palestra. Ele se abaixou para falar mais próximo dela, como se fosse um segredo. Eu era uma pessoa difícil de conviver. Em casa, tratava minha esposa e meus filhos com impaciência. No trânsito, xingava outros motoristas. Na rua, ignorava pedintes. Achava que isso era normal, que era assim que o mundo funcionava. Quando o Sr. Silva me mostrou o espelho da minha própria arrogância, não foi apenas minha carreira que mudou. Foi minha vida inteira. Hoje, quando chego em casa, abraço minha família e pergunto como foi o dia de cada um. No trânsito, tenho paciência com motoristas menos experientes. Na rua, sempre tenho uma palavra gentil ou uma moeda para quem precisa. Não porque me tornei perfeito, mas porque aprendi que pequenos gestos de gentileza fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Fernanda assentiu, claramente tocada pela honestidade. E sabe qual é o mais incrível de tudo isso? Continuou Ricardo. O quê? Descobri que quando tratamos os outros bem, não é só a vida deles que melhora. A nossa também melhora. Durmo melhor, acordo mais feliz, me sinto em paz comigo mesmo. A bondade é contagiosa, Fernanda. Quanto mais praticamos, mais natural se torna. E quanto mais natural se torna, mais felizes ficamos. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade,
Antônio Silva estava em seu escritório, revisando os relatórios de satisfação de todas as agências do banco. Os números eram impressionantes: 97,8% de aprovação geral, redução de 85% nas reclamações, aumento de 40% na retenção de clientes. Mas o que mais o alegrava eram as cartas. Centenas delas chegavam todos os meses. Pessoas contando como haviam sido bem tratadas, como se sentiram respeitadas, como funcionários do banco haviam feito a diferença em momentos difíceis de suas vidas. Uma delas, em particular, chamou sua atenção. Senhor Presidente, não sei se esta carta chegará até o senhor, mas preciso contar o que aconteceu comigo. Sou viúva, tenho 74 anos e sempre tive medo de bancos. Achava que não entendiam pessoas simples como eu. Na semana passada, precisei ir ao banco resolver uma questão sobre a aposentadoria do meu falecido marido. Estava nervosa, com medo de ser maltratada. Mas o gerente Ricardo me recebeu como se eu fosse da família dele. Explicou tudo com paciência, me ofereceu água, perguntou se eu estava confortável. Quando descobriu que eu estava com dificuldades financeiras, me ajudou a encontrar uma forma de aumentar minha renda com investimentos seguros. Saí de lá me sentindo respeitada e cuidada. Pela primeira vez em anos, me senti importante. Não sei se o senhor conhece esse funcionário, mas ele é um tesouro. Pessoas assim fazem a diferença no mundo. Com gratidão, Dona Teresa Oliveira. Antônio sorriu e arquivou a carta junto com centenas de outras semelhantes. Cada uma era uma confirmação de que sua estratégia havia funcionado. Pegou o telefone e discou para Ricardo. Ricardo, Antônio aqui. Como estão as coisas por aí? Muito bem, senhor Silva. Acabei de receber o relatório semanal. Todos os indicadores positivos. Ótimo. Mas me conta uma coisa. Como você se sente agora, um ano depois de toda essa mudança? Ricardo ficou em silêncio por um momento, refletindo. Sabe, senhor Silva, sinto como se finalmente tivesse encontrado meu verdadeiro propósito na vida. Antes, eu trabalhava por dinheiro. Agora trabalho por significado. E qual é a diferença? O dinheiro me dava prazer temporário. O significado me dá paz permanente. Que bela reflexão, Ricardo. Continue assim. Senhor Silva? Sim. Obrigado por ter acreditado em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo. Não precisa agradecer. Apenas passe essa crença adiante. Ajude outras pessoas a descobrirem o melhor de si mesmas. Após desligar, Antônio ficou pensativo. Aquela experiência havia mudado não apenas Ricardo, mas também ele próprio. Havia reaprendido que liderança verdadeira não está em comandar do alto de uma torre, mas em caminhar lado a lado com as pessoas, entendendo suas realidades, seus desafios, suas esperanças. Havia redescoberto que o poder de um CEO não está em inspirar medo, mas em inspirar mudança positiva. E, mais importante, havia confirmado sua crença de que toda pessoa merece uma segunda chance quando está genuinamente disposta a mudar. E assim, meus amigos, chegamos ao final desta história que nos ensina uma das lições mais importantes da vida, que nossas ações têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar, que a forma como tratamos os outros é um reflexo direto de quem realmente somos por dentro. Ricardo aprendeu que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelos números numa conta bancária, mas pela diferença positiva que fazemos na vida das pessoas. Antônio confirmou que a verdadeira liderança está em elevar os outros, não em diminuí-los. E todos nós, que acompanhamos esta jornada, podemos refletir. Como estamos tratando as pessoas ao nosso redor? Será que julgamos pela aparência ou pelo caráter? Será que oferecemos respeito apenas para quem consideramos importante ou entendemos que toda pessoa merece dignidade pelo simples fato de existir? A vida tem uma forma interessante de nos ensinar lições. Às vezes essas lições chegam de forma dolorosa, como aconteceu com Ricardo.
Outras vezes, chegam de forma surpreendente, nos mostrando que podemos ser melhores do que pensávamos. Mas todas as lições têm algo em comum. Elas só fazem diferença se decidirmos aprender com elas. Hoje, quando você sair de casa, lembre-se desta história. Quando encontrar alguém na rua, no trabalho, no banco, no supermercado, pergunte-se: como posso tratar essa pessoa de uma forma que honre sua dignidade humana? Porque no final das contas, meus amigos, não seremos lembrados pelo carro que dirigíamos ou pela roupa que vestíamos. Seremos lembrados pela forma como fizemos os outros se sentirem. E essa talvez seja a herança mais importante que podemos deixar. A lembrança de que fomos pessoas que tornaram o mundo um pouco mais gentil, um pouco mais respeitoso, um pouco mais humano. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta reflexão. E me conte nos comentários, qual foi a maior lição que você tirou desta história? Até a próxima. E lembrem-se, a bondade é a única moeda que quanto mais gastamos, mais rica ficamos. Um grande abraço a todos vocês.